Olá pessoal, a nossa aula de hoje será sobre operador densidade. O formalismo de operador densidade na mecânica quântica e na informação quântica, ele vem de certa forma substituir e mesmo acrescentar informações importantes ao formalismo de estado quântico. Tudo que a gente tem estudado até aqui trata a mecânica quântica com base no postulado 1 que a gente apresentou há algumas aulas, e o estado quântico diz que a representação do estado de um sistema quântico é dado por um vetor no espaço de Hilbert, como a gente tem visto. Mas uma outra forma da gente representar esse estado quântico é através do chamado operador densidade, que é o que a gente vai trabalhar hoje. E não só é uma forma paralela, mas às vezes o formalismo de operador de densidade ele te dá informações que somente o formalismo de vetor de estado não dá. E só para adiantar, a importância do formalismo de operador de densidade aparece quando você não sabe ao certo em que estado quântico aquele sistema está, mas você sabe com alguma probabilidade clássica, de origem clássica, em qual estado aquele sistema pode estar. Por exemplo, quando a gente trabalha no dispositivo Sternberg, que a gente já tem comentado aqui, a gente tem um ímã norte-sul e você manda um feixe de átomos de prata passando por esse ímã, você divide esse feixe em dois. Aqui, se você diz que esse ímã está orientado na direção Z, você diz que esse feixe que subiu tem spin com polarização up em Z, a gente chama de Z+, e esse aqui polarização down em Z, up e down em Z. Esses estados aqui, pessoal, eles são estados que você sabe com certeza qual é o estado dele. Você tem um vetor estado Z+, ou Z-, que você usa para representar aquelas partículas que subiram ou desceram, respectivamente. Mas notem que quando você vai fazer uma medida dessa antes de passar pelo ímã, originalmente, o experimento de Sternberg, esses átomos de prata, eles saíram de um forno. Saíram de um forno aquecido, tinha átomos de prata no estado gasoso, saíram por ali, e como você representaria, nesse caso, o estado desses átomos de prata que saem do forno? Seria up em Z, down em Z. Ao certo você não sabe, você não tem, na verdade, como representar esses átomos que saem diretamente do forno, de uma fonte térmica, com um vetor de estado, como você representa aqui, que após essa filtragem, norte-sul, após essa filtragem dada pelo ímã, você sabe o estado. Mas antes você tem uma gama de possibilidades de estados quânticos que esses átomos oriundos do forno podem estar. Você pode atribuir uma probabilidade, digamos, clássica, dele estar up em Z, down em Z, up em X, down em X, ou up, down em direções quaisquer. Você pode atribuir isso classicamente. E, no geral, vai ser uma coisa completamente aleatória, o estado quântico que esse átomo pode estar. Então, o formalismo de vetor-estado sozinho não é capaz de descrever os átomos de prata nesse estágio aqui do experimento. Não é capaz. E é aí que o formalismo de operador de densidade entra em cena. Ele vem sanar essa incompleteza que a gente tem, essa falta de informação em relação ao estado quântico, ou falta de precisão em qual estado quântico os átomos de prata estão. Então, eu já vou começando a apresentar o tema, né? Operador densidade. E escrever um pouco sobre o que eu falei, dizendo o seguinte: o formalismo de operador densidade é útil quando podemos atribuir uma probabilidade P
PI de um dado ensemble, grupo, né? Ensemble de partículas estar no estado psi. Tá bom? Então, essa é a questão. Quando você não sabe ao certo, ou na verdade, na prática, nem existe um estado definido para um sistema, um grupo de partículas, tudo que você tem uma dada probabilidade clássica de estar em um estado ou outro, tá? Quando eu digo probabilidade clássica, é uma probabilidade dessas que a gente trabalha normalmente. Por exemplo, numa sala de aula, qual a probabilidade de ter rapazes ou moças? Ou qual a probabilidade de ter uma pessoa com mais de 1,70 m ou menos de 1,70 m? Então, essas seriam, por exemplo, as probabilidades PI I é o índice que classifica o grupo, né? Nesse caso aqui, o grupo são grupos de partículas que podem estar com um dado estado psi vinculado àquela probabilidade. Quando você tem um ensemble dessa forma, é o formalismo de operador de densidade que você vai utilizar. E é isso que você tem aqui num experimento como esse, quando os átomos estão saindo do forno. Então você tem uma dada probabilidade de estar num estado ou em outro. E vamos desenvolver nessa aula e na próxima também como é que a gente trabalha com esse novo formalismo, que é importantíssimo na teoria de informação quântica e vai ser importantíssimo também quando a gente for estudar sistemas compostos em mecânica quântica. Então, o formalismo de operador de densidade é fundamental nesses casos. Então, neste caso, definimos o operador de densidade com ρ igual a somatório em I de PI psi I. Essa equação eu vou dar um número 74, que eu acho que é esse o número, de acordo com as aulas. E esse operador aqui, pessoal, tem cara de operador, tem um produto externo aqui. Esses são as respectivas probabilidades vinculadas ao estado em que esse ensemble de partículas pode se encontrar. Então, por definição, esse é o operador de densidade vinculado a esse grupo de partículas, em que cada membro desse grupo de partículas pode se encontrar no estado psi com probabilidade pi. Certo? Então, esse elemento aqui, esse operador de densidade, ele tem condições de substituir o vetor estado, como a gente vinha trabalhando para representar seu sistema quântico. E, além disso, todos os postulados da física quântica, aqueles 4 postulados que a gente vinha estudando, eles podem ser reformulados de maneira simples para o caso do formalismo de operador de densidade. Então, tudo aquilo tem validade nesse caso também. Tudo é recuperado aqui. E eu diria que esse formalismo, como eu já falei, te dá informações extras que só o formalismo de vetor estado não daria. Então, só para a gente comentar um pouco sobre os postulados, no caso do postulado 2, então, postulado 2, só lembrando, ele trata da evolução dos sistemas quânticos. Então, para a evolução de um sistema quântico, para a evolução do sistema com o operador se você lembrar o postulado 2, ele diz que o sistema quântico ele evolui no tempo através da aplicação do operador unitário no vetor de estado psi. Nesse caso aqui, em que você tem
um ensemble de partículas, cada uma podendo estar com a dada probabilidade num estado quântico, o que você vai fazer é imaginar que esse operador unitário ele vai atuar nesse teu sistema quântico, qualquer que seja o estado que ele se encontre, qualquer um dos psi que ele se encontre, e vai causar a evolução dele naturalmente. Como a gente já sabe, é um operador que vai ser aplicado no estado quântico. Mas você tem um conjunto de possibilidades para vários estados quânticos. Então, o que você vai ter nesse caso aqui é que o operador, ao invés de atuar num psi, num vetor psi somente, ele vai atuar em todos os psi possíveis e vão evoluir de acordo com esse operador unitário, dadas as probabilidades PI vinculada a cada possível estado psi. Então, para a evolução do sistema com o operador o operador U, temos que o psi, cada psi ele vai evoluir de acordo com o operador unitário U, que vai ser aplicado no psi. Então, a evolução vai ser dada dessa forma, de acordo com o postulado 2. Assim, temos, para o operador densidade, pessoal, o que a gente vai ter é o seguinte, ó, esse operador densidade ρ, ele vai evoluir da seguinte forma, ele vai evoluir para um operador ρ final igual a somatório em I, as probabilidades são mantidas, você tem cada estado psi, e esse operador unitário vai atuar em cada psi possível. Atua no QET como sendo U e atua no BRA como sendo o adjunto W. Então é assim que se dá a transformação, a evolução de uma ensemble de partículas nesse caso. E isso aqui nos diz que o operador final, o operador de densidade final, como os operadores unitários não dependem do índice, eles podem sair, isso aqui vai poder ser igual a U aplicado em somatório em I, Psi, o adjunto, que é igual a simplesmente U, ρ, o W. Então, no fim das contas, o estado evoluído vai ser simplesmente dado pelo estado inicial ρ, você atuando com um operador unitário vindo da esquerda, com o operador unitário vindo da direita. Só isso. Então, a reformulação do postulado 2, por causa de formalismo de operador de densidade, se dá dessa forma. Tá? Simples, simples. Tudo que você está fazendo é herdando as informações que você já tem por caso de vetor de estado. Certo. E o caso do postulado 3, no caso das medidas, eu vou chamar essa aqui de equação 75. Vou apagar logo aqui. E agora a gente vai estudar o que é que acontece no caso das medidas. Que tem a ver com o postulado 3. Tá, então, no caso das medidas, que possuem operadores M de M, tudo de acordo com o que a gente vem estudando. O postulado 3 estabelece que para uma medida quântica você tem uma coleção de operadores ligados àquela medida M de Mzinho, e Mzinho são os possíveis resultados da medida, a gente já sabe disso, está ali. Então, como é que a gente trata da medida no caso do formalismo de operador densidade? Então, o que vai acontecer é o seguinte, temos, nesse caso, a gente tem o seguinte, ó, a probabilidade da gente obter um resultado M
dado que o estado do sistema antes da medida era psi, então isso é uma probabilidade condicional, e você obter o resultado na medida n, dado que o estado era psi antes da medida. Isso a gente já sabe do postulado 3. Isso daqui vai ser igual a produto interno de psi, n de m adjunto, m de m, psi. Isso a gente já sabe do nosso postulado 3. E a gente pode reescrever isso aqui de uma forma interessante, de uma forma sugestiva, que é o seguinte. Eu posso escrever isso aqui como sendo um traço do operador m de m Dagger vezes m de m atuando no projetor psi. Não é difícil ver isso, né? Traço é uma operação que independe da base, então você pode escolher uma base em que psi é um dos elementos da base, e o traço é somar todos os elementos da diagonal principal. Então, quando você tomar psi, que é um dos elementos aqui, o psi com psi vai ficar 1, vai sobrar um psi do outro lado, que é exatamente isso daqui, de cima. Então, é fácil a gente verificar essa igualdade, e eu vou deixar essa igualdade dessa forma, e vou chamar de equação 76. 7,5. E vamos ver o que é que vem a seguir. Tá, então o que a gente tem também é o seguinte: se esta daqui é a probabilidade condicional de você medir m, dado que o estado era psi, a probabilidade de você medir o resultado m, seja o estado anterior qualquer, é a seguinte. Então, temos também que a probabilidade de você medir um estado m qualquer, desculpa, um estado m específico, sendo que antes da medida o estado do sistema era um psi qualquer, não mais um psi específico, ele é dado pela regra da soma de probabilidades simples, que é o seguinte: isso daqui vai ser igual a somatório em i da probabilidade condicional m dado i vezes pi. É a soma das probabilidades condicionais de que você mediu o resultado m, dado que o estado antes da medida era psi, vezes a probabilidade de você medir, de você ter o estado psi no seu ensemble. Esse pi é o mesmo que compõe a sua matriz densitária, é o pi, é o mesmo. Tá? Então, essa equação aí, a gente pode continuar desenvolvendo ela. Ela vai ser igual ao seguinte: isso aqui vai ser igual a somatório em i. Essa probabilidade aqui eu vou substituí-la, vou botar logo como sendo o traço, né? Então vou botar esse pi primeiro, então vai ser somatório de pi vezes o traço daquilo lá que tem na equação 7,6. Vai ser m de m Dagger, m de m, psi. Então essa é a probabilidade de você medir um resultado m para o seu ensemble inteiro, independente de qual seria o estado inicial, qual psi fosse, tudo junto. E a gente pode desenvolver um pouco mais isso aqui dizendo o seguinte: o traço, vocês lembram que ele é uma operação linear, né? Ou seja, o traço da soma é a soma dos traços, e o traço de um escalar multiplicado pelo operador é o escalar vezes o traço do operador. Tá? Então, com essa propriedade aqui, você pode entrar com esse somatório com esse pi, você vai ter isso aqui igual ao traço, vai ser igual ao traço de vai ficar m de mzinho adjunto m de m, somatório n de pi
psi, psi, por causa da linearidade, você entrou com esse somatório bem aqui, para esse elemento. Isso daqui nos diz que essa probabilidade total vai ser simplesmente dada pelo traço de M, dado M de Mzinho. Isso daqui nada mais é que a própria matriz de densidade de acordo com a equação 74. Então isso aqui é simplesmente ρ. Nota, pessoal, que às vezes eu chamo matriz de densidade e operador de densidade. É a mesma coisa, tá? A matriz de densidade é a matriz de representação do operador de densidade. Então, quando eu falar matriz de densidade e operador de densidade, é a mesma coisa, é o ρ. Certo? Vou apagar logo aqui. Então, a gente encontrou nessa equação aí uma expressão simples para a probabilidade de você medir um resultado específico da sua medida em termos do operador de densidade ρ. E essa equação eu vou chamar de 77. 77. Então fica assim. Essa é a fórmula. Tá, então essa, se você lembrar, é uma das coisas que diz o postulado da medida. O postulado 3, ele diz quais as probabilidades de você obter um dos possíveis resultados da medida e diz também qual o estado do sistema após a medida. A primeira parte a gente já fez, agora vamos para essa segunda parte de saber como que vai ficar, não o estado, mas como vai ficar o operador densidade do seu sistema após a medida, dado pelos operadores MN. Como é que fica isso? Então, para obtermos o estado após a medida, temos, não, lembrando, vamos lembrar como é que é para um estado, vetor estado. Lembramos que, então a gente tem o seguinte, que o estado do sistema, se o sistema se encontrava no estado psi antes da medida, você mediu e deu o resultado M, vai para um outro estado que eu vou chamar psi de índice M, de M de I, tá? Isso é um sobrescrito M, um subscrito I. O subscrito I é porque era o estado psi, e o sobrescrito M é porque virou o estado, você deu como resultado M na medida. Isso daqui a gente sabe o que é. Isso daqui vai ser igual a o operador M de M aplicado no estado psi inicial, que era antes da medida, era isso, dividido pela raiz de psi M d'área, Mzinho, Mzinho, psi. Isso é uma coisa que a gente já sabe. Isso é uma coisa que a gente já sabe, que é vou chamar a equação 78. Está lá, é o que diz o postulado 3, para um vetor estado após a medida. Mas aqui a gente tem um operador densidade, um conjunto de possíveis vetores de estado iniciais. Tá? Então, como é que fica isso? Então, para um operador densidade, certo? Se medirmos M, temos. Então, o que a gente vai ter é o seguinte: o estado final do sistema vai ser um ρ de M, ou seja, o estado, o operador densidade, depois que você mediu M, de certeza mediu M, você sabe que mediu M. Como é que a gente vai representar isso? Esse operador ele vai ser dado como somatório em I da probabilidade condicional I de M, daqui a pouco eu falo o que é isso, vezes os possíveis estados psi de M, psi M. Pessoal, esses são
todos os possíveis estados finais que compõem o grupo desse ensemble, que constituem o ensemble, certo? Que são dados de acordo com a equação 78, então você tem esse produto externo aqui, composto desses estados. E essa probabilidade aqui, ela é a probabilidade condicional de que você tinha um estado psi necessariamente, antes da medida ele era psi, e que virou, como resultado, forneceu o resultado M para a medida. Então é a probabilidade condicional de você ter tido o estado psi antes da medida, dado que ele forneceu o resultado M após a medida, para manter os grupos separados de possíveis estados que compõem o ensemble. Tá? Então, tem forma de matriz de densidade, então você só está organizando as probabilidades de acordo com os possíveis estados finais ali. E essas probabilidades, de novo, são as probabilidades de você ter tido o estado psi antes da medida e ter fornecido o estado M como resultado da medida. Certo? Então, só para chamar a atenção isso daí, é a probabilidade, né? Probabilidade do estado ter sido psi antes da medida dado que forneceu M como resultado. Tá? Então, probabilidade do estado ter sido psi antes da medida dado que forneceu M como resultado da medida. Só para deixar claro o que é isso aqui, né? Diferente desse, né? Isso é uma probabilidade condicional que é o inverso dessa daqui. Essa daqui é a probabilidade de você obter um M, né? Dado que o estado inicial é psi. Né? Qual a probabilidade de você obter o resultado M, dado que o estado é psi? Aqui é a probabilidade condicional inversa. Qual a probabilidade do estado ter sido psi antes da medida, dado que forneceu M? É diferente. Né? A gente sabe que a probabilidade condicional ela não é simétrica por inversão da ordem das condições. Tá? Tá bom. Então, seguindo com isso daí, a gente vai ter o seguinte. A gente vai desenvolver essa equação aqui, tá? Aqui embaixo, e vai achar uma forma até simples para esse operador de densidade final. Então, isso aqui vai ficar o seguinte. Isso vai ser igual ao seguinte. Mas primeiro, antes de desenvolver isso daqui, é importante notar uma coisa importante que vem da teoria de probabilidade básica, que é a famosa regra de Bayes. Tá? Então, da regra de Bayes, temos que essa probabilidade condicional, todo mundo conhece a regra de Bayes, probabilidade condicional de dado M é igual a probabilidade condicional de M dado I vezes PI, P de I, dividido por P de M. Essa é a regra de Bayes para esse caso, relacionando as probabilidades condicionais, invertendo a ordem de condição e efeito, né? Então, ficando dessa forma, né? Ou seja, assim, né? Temos, como é que vai ficar ρ de M? ρ de M vai ficar assim, ó. ρ de M vai ficar igual a somatório em I. Essa probabilidade condicional aqui eu vou escrever dessa forma, de acordo com a regra de Bayes, então vai ficar P
M dado I, vezes P de I, dividido por P de M, psi I, M, psi M, certo? E mais do que isso, eu vou escrever o seguinte. Bom, vamos desenvolver mais. Isso daqui vai ser igual a somatório em I. Essa probabilidade condicional aqui, pessoal, a gente já viu quem era ela? Ela está, acho que era na equação 76, se vocês conferirem. O resultado da equação 76, ela é simplesmente produto interno psi M de M, d'H M de M. Psi, repete o P de I, P de M é dado por isso daqui, da equação 77, então você divide pelo traço de M de M, d'H, M de M, ρ. E esse produto externo aqui eu vou tirar da equação 78, eu quero expressá-lo em função dos vetores psi. Então vai ficar assim, ó. Vai ficar, para esse cara aqui vai ficar M de M, psi. Esse Bra aqui vai ficar psi M de M, d'H, d'H. Essa raiz aqui vai ficar ela multiplicada por ela mesma, porque vai ter duas vezes aqui, então vai ficar simplesmente sem raiz, né? Psi M de M, d'H, M de M, psi, certo? A gente pode cancelar esses dois termos aqui, ó. Esse cancela com esse. E o que a gente vai sobrar para a gente é o seguinte: isso aqui vai ser igual a somatório em I de P de I M de M, psi M de M, dividido pelo traço M de M d'H, M de M, ρ, certo? E isso daqui, pessoal, de novo, né? Esse somatório em P de I pode entrar aqui nessa operação, né? Esse operador aqui ele não depende de mim, ele pode entrar nessa operação. Quando ele entrar aqui, vai ficar justamente a matriz de densidade original ρ, a inicial ρ. Então isso daqui vai ser simplesmente igual. Vou escrever aqui. A gente vai ver que vai ficar com uma cara bem simples a matriz de densidade final, e a gente consegue finalmente escrever em função da matriz de densidade inicial, certo? Então isso aqui vai dar o seguinte: isso nos dá aqui, esse estado final ρ de M vai ser igual a M de M aplicado em ρ pela esquerda e aplica M de M d'H pela direita, dividido por aquele traço lá, traço M de M adjunto, M de M, ρ, certo? E essa fica sendo a nossa equação de número 80. Essa fica sendo a nossa equação de número 80. Então, o que a gente tem aí é o estado, é o operador densidade final do sistema, final. Então, veja que a gente está conseguindo cumprir a mesma tarefa que a gente cumpriu para os postulados 1, 2, 3, o 4 vem já já.
Para o caso de vetor estado, a gente está conseguindo cumprir essa mesma tarefa para o caso de operador, formalinho de operador densidade. Então, esse fica sendo o operador densidade final do sistema, dado que ele sofreu uma medida representada pela coleção de operadores MNM. Aquele é o estado final, equação 80. Tá? Então, um resultado muito bonito, muito bom. Então, a gente cumpriu as duas tarefas necessárias para o postulado 3. Dizer como ficam as probabilidades de obter um resultado M e qual fica o estado, o operador densidade final do sistema. Era isso que trata, é disso que trata o postulado 3. Certo? Certo, então uma coisa que é importante a gente mencionar é o seguinte. Então, é importante mencionar que você tem quando você vai estudar um sistema quântico em termos de formalismo de operador de densidade, você pode classificar esse estado de duas formas bem específicas e importantes, que é o chamado estado puro e o estado misto. São dois grupos de estados que você pode classificar no estado geral. E vamos ver o que é isso. Então, é importante mencionar o seguinte: estado puro. O que é o estado puro? O estado puro, pessoal, é esse que a gente já vem trabalhando com ele. É aquele estado que você pode associar um vetor estado específico para representar esse sistema quântico. Ele não precisa de um operador de densidade. Ele não precisa porque você sabe exatamente qual é aquele estado quântico. Você não tem probabilidades clássicas de ele estar em diferentes estados. Você tem 100% de certeza que o seu estado quântico ele tem aquele vetor de estado específico. Por exemplo, o estado dos átomos de prata, depois que eles saem do Stern-Gerlach, que é aqueles que subiram, por exemplo, você tem certeza, você filtrou, você tem certeza, 100% de certeza, que ele vai ser AP em Z, por exemplo. Então, você não precisa do formalismo de um operador de densidade, você não tem probabilidade clássica nenhuma que ele esteja em outro estado. É 100% de ser AP em Z e 0% de ser qualquer outra coisa. Então, é um estado dito puro por razões óbvias. Foi purificado, foi filtrado e você sabe o que é que ocorreu daquilo ali, o que é que ocasionou daquela filtragem. Tá? Então, o estado puro ele é dado com um estado ρ que é igual a um psi. Lembra que um estado ρ gera um somatório I de PI, psi. Você vai ter um dos possíveis PI, da probabilidade PI, ser 1 e 0% do resto. Então você não precisa dar soma, não precisa de PI, você só tem uma probabilidade só, que é 100%, que é 1, e não vai precisar de psi, vai ser só psi. Então, porque você realmente, todo o seu conjunto de sistemas é representado por um vetor estado específico. Então, isso é o que a gente chama de estado puro. E o estado dito misto, estado misto, misto de mistura, né? Misto é aquele que a gente tratou na primeira equação da aula, um somatório em I, PI, psi. Esse é aquele que tem a necessidade de você associar probabilidades clássicas desse sistema se encontrar num dado estado quântico psi. Esse não tem jeito. Não dá para você atribuir somente um vetor de estado a ele, pelas razões que a gente já está comentando. Por exemplo, os átomos de prata, quando eles saem diretamente do forno, não tem filtragem nenhuma. Então, existem probabilidades clássicas desse átomo de prata ocupar um estado aleatório de spin. Então, você classifica esse ensemble de partículas de acordo com as probabilidades dele ocupar, dele ser descrito por um determinado vetor de estado psi, com probabilidades associadas a PI, como a gente já vem conversando. Então, espero que tenha ficado claro essa distinção desses dois possíveis grupos de estados quânticos, o puro e o misto. Tá? Filtrado e antes de uma filtragem. Você pode imaginar assim. Tá? Certo. Então, a gente tem essas duas possibilidades aí. Para a gente conseguir, eu não vou mostrar isso, tá? Mas é uma coisa
é uma medida importante do caso de pureza de um estado quântico, de um operador de densidade. Tem uma forma da gente estudar a pureza dele, ou seja, o quanto que ele se aproxima de um estado filtrado, o quanto que ele está associado a um estado misturado, composto de vários vetores de estado possíveis. Então você tem a chamada pureza do operador de densidade. Tá? Então eu vou falar sobre como a gente define a pureza de um dado operador de densidade. Se eu digo que um operador de densidade ele tem uma determinada expressão, uma determinada cara, muitas vezes olhando assim para ele, você não consegue. Se eu escrever dessa forma, você sabe que é um estado puro. Né? Se eu escrever dessa forma aqui, você sabe que é um estado misto. Mas às vezes, quando eu escrevo uma matriz associada àquilo ali, ou então vários termos assim somados, às vezes leva a uma certa confusão você distinguir de cara se ele é puro ou se ele é misto. Tá? Então, para isso, né, a pureza de um operador de densidade é dada por P, que vai ser igual ao traço de ρ ao quadrado, tá? Da matriz ρ ao quadrado. Para estados puros, temos P igual a 1. Quando você calcular o traço da matriz ρ ao quadrado, você pega ρ vezes ρ, você vai ter ρ ao quadrado, calcula o traço. Se o traço dessa matriz for 1, é porque você tem certeza que seu estado é puro. Você pode atribuir um vetor de estado somente àquilo ali que está suficiente. E, caso o estado seja misto, temos P menor do que 1. Então, se der qualquer coisa menor do que 1, o traço da matriz ρ ao quadrado, é porque esse estado tem algum grau de mistura, ele não é puro. Bom? Então, é uma forma de você medir. Não vou provar isso, mas você fazendo uns testezinhos, você nota que isso acontece. Né? Quando o estado é puro, ele tem cara de projetor, você está vendo, né? E se ele tem cara de projetor, o quadrado dele também é projetor, e o traço do projetor é sempre 1. Então, é essa a razão. Qualquer outro estado, qualquer outro operador de densidade, se ele for misto, ele não vai poder ser escrito como um projetor, dessa forma. Então, o que caracteriza essa impossibilidade de escrever como um projetor é que o traço de ρ quadrado vai ser menor que 1. É por aí que a gente discute a pureza do operador de densidade. Espero que tenha ficado claro, certo? Vamos ver o que vem a seguir. Certo, um caso interessante, eu queria tratar um caso interessante com vocês, é como é que a gente representa o operador de densidade de um sistema que foi medido e você não, digamos, não anotou o resultado das medidas. Você fez uma medida, o sistema foi perturbado, a gente sabe que o sistema é perturbado pela medida, mas você não tomou nota, digamos, dos possíveis resultados que você conseguiu obter e você gostaria de classificar como esse estado, esse operador de densidade ele ficou após essa medida. Tá? Você só sabe que você mediu, mas não sabe o que foi que aconteceu. Por exemplo, você tem um Stern-Gerlach, você tem o feixe de átomos de prata, passou pelo Stern-Gerlach, dividiu, bifurcou, mas de alguma forma esses átomos que se bifurcaram se misturaram depois. Você não sabe
quem veio de onde, se veio do feixe de cima, se veio do feixe de baixo, junta de tudo depois. Então você tem uma certa probabilidade de ser up, de ser down, por exemplo, e probabilidades clássicas, porque você tem um feixe de cima, outro feixe de baixo, você juntou, então você não pode mais representar aquele grupo de partículas que você juntou de novo com um vetor de estado, vai ser uma matriz de densidade. Qual a cara dessa matriz de densidade? É isso que eu queria discutir com vocês, é um caso interessante esse, certo? Certo, então, no caso em que foi efetuada uma medida com operadores M de M, o operador densidade fica. Então vamos ver como é que fica a cara do operador densidade nessa circunstância, tá? Então nesse caso você só sabe que mediu. De novo, só sabe que mediu. Cada um foi parar no seu estado, mas você não tomou nota de nada. Você esqueceu de anotar quais resultados M possíveis você conseguiu com essa medida. Esqueceu, passou o tempo, então você juntou todo mundo de volta. Todos aqueles sistemas medidos, você botou todo mundo junto. Qual o operador de densidade vinculado a esse sistema que você tem? Você só sabe que você mediu e não tem mais informação nenhuma sobre quem forneceu qual resultado M. Né? Então, nesse caso, o seu operador final vai ser o seguinte, ó, vai ser um operador ρ final, vai ser dado por uma soma em M sobre todos os possíveis resultados. Você não distinguiu quem era, então juntou todo mundo de volta, então vai ser um somatório em M, de P de M, ρ de M. Você sabe que a matriz de densidade, se desse um resultado M específico, a gente já calculou quem é esse cara aqui, quem é ρ de M. Algum tempo atrás a gente já calculou isso. Isso aqui a gente também já sabe quem é, a probabilidade de você medir o estado M. Tá? Então, com essa medida você distinguiu os estados, para cada valor de M você transformou o estado que era ρ no início, virou ρ de M. Isso aconteceu com a dada probabilidade P de M, mas você não tomou nota de nada, juntou todo mundo de novo. Quando você junta todo mundo de novo, você está somando todos esses constituintes do ensemble, tudo de uma vez. Então, por isso que fica essa soma. Então, isso daqui vai dar o seguinte, ó. P de M, a gente já tem a expressão dele, a gente calculou há um tempo atrás, então, traço de M d'água, M de M, ρ inicial. E a matriz ρ de M, a gente também calculou, que vai dar M de M, vezes M de M, ρ, M de M, d'água, dividido pelo traço. Por isso eu acho que é exatamente esse traço aí, eu não esqueci a expressão, mas é exatamente isso. Vai ser exatamente esse traço que tem aqui, M de M, a d'água, M de M, ρ. Então, você vai simplesmente cancelar esse termo com esse. E isso daqui vai ser o seguinte, ó. Esse ρ final vai ser simplesmente igual a M de M, ρ, M de M. Certo? Então ficou com essa cara bem simples, bem interessante. E essa é a nossa equação 82. Tá? Só um exemplo, né? Um exemplo que você mediu. Né? No caso anterior, a gente achou ρ de M, que a gente filtrou o estado, filtrou os constituintes do sistema que forneceram o resultado M.
Aqui não, aqui a gente não filtrou isso. A gente fez a medida fez essa filtragem, mas você não tomou cuidado e juntou todo mundo de volta. Então, quando você faz isso, você vai ter esse operador de densidade para o sistema final, e todo mundo junto. Certo? Vamos seguir então. Bom, o que eu quero ver agora, já que eu acho que vocês já entenderam um pouco do significado físico do operador de densidade, a gente já tem visto como reproduzir os postulados da quântica com esse. Faltou o 4 ainda, já eu comento, postulado 4. Vamos ver agora as propriedades matemáticas desse operador de densidade. Que propriedades, que requisitos, né, ele tem que satisfazer para ser um operador de densidade. Certo? Então, o que a gente tem é o seguinte: propriedades gerais do operador de densidade. Certo? Olha, as propriedades não são muitas, mas duas propriedades um operador de densidade ele tem que satisfazer necessariamente, tá? Então, o que você tem aqui é o seguinte: teorema. Você tem um teorema que diz o seguinte: um operador densidade, Rho é operador densidade associado a um ensemble dado com probabilidades Pi e estados Psi, se e somente se ele satisfaz as seguintes condições. São duas, tá, pessoal? Duas condições possíveis, necessárias, na verdade, duas condições necessárias que um operador de densidade ele tem que satisfazer. E quando fala se, somente se, uma vez que satisfez, é operador de densidade também, tá? Então, é a ida e a volta, tá? Se, somente se, nesse sentido. Se satisfizer as propriedades, é operador de densidade. E para ser operador de densidade, tem que satisfazer as propriedades. Então, é isso. A primeira condição, a primeira propriedade é a chamada condição do traço. A condição do traço, ele diz o seguinte: Rho tem traço igual a 1, a unidade. Tá? Qualquer operador de densidade, se ele tem uma matriz, uma representação de matriz, e a soma dos elementos da diagonal principal tem que ser 1, o traço tem que ser 1. Tem que ser. Tá? Então, isso é uma necessidade. A gente prova já. Tá? 2 é a condição de positividade. A condição de positividade, como a palavra já diz, né? Diz que o operador Rho é positivo. O operador Rho é positivo. Certo? Então a gente vai agora mostrar que realmente o operador de densidade ele tem que ter essa característica. Então, vamos provar isso aí, tá? Prova. Vamos provar isso daí. Olha aqui. Então vamos ver. É bem simples, tá? Provar isso daí não é nada complicado.
situação, a gente tem o seguinte, sendo Rho igual a somatório em I de PI psi, né? Como a gente já sabe da definição, né? Uma matriz de densidade associada a esse ensemble tem que ter essa cara, né? Então, se ela tem essa cara, o traço nos dá o seguinte, então, né? Você vai ter o seguinte, que o traço de Rho, ele vai ser igual ao seguinte, ó. De novo, o traço independe da base como você escolhe para realizar esse traço, né? Mas, para esse caso, você vai ter o seguinte, vai ser traço Rho somatório em I, P de I, psi. Aliás, independente da história da base, né? Você sabe que outra propriedade do traço, além dessa da base, é que ele é linear. Eu comentei até isso hoje. Ele é uma operação linear. Então, isso daqui vai poder ser igual a somatório em I, P de I de traço desses projetores, né? Psi. Certo? Traço de projetor a gente já sabe que é 1. Então, isso daqui é igual a 1. Então, vai te restar somatório em I de todos os PIs. Os PIs são as probabilidades clássicas, todas as probabilidades clássicas possíveis. Então, o somatório dessas probabilidades vai ser 1. Então, isso daqui necessariamente é igual a 1. Então, a gente provou a primeira parte. De fato, o traço é 1. Agora, supondo um estado φ qualquer, temos um estado φ qualquer, pessoal, que more no espaço de Hilbert desse operador de densidade, certo? Vamos supor um estado φ qualquer que more nesse espaço de Hilbert do operador de densidade. Então a gente tem o seguinte, ó, que φ, Rho, φ, esse produto interno de φ com um vetor, que é a aplicação de Rho, no próprio φ qualquer, ele vai ser igual ao seguinte, vai ser igual, olhando para o Rho com essa configuração aqui, você vai ter somatório em I, P de I, φ, psi, φ, certo? Isso daqui, pessoal, a gente sabe que esse produto aqui, ele é o módulo quadrado de produto interno de φ com psi, certo? É um número vezes o complexo conjugado dele, então é o módulo quadrado desse número, que necessariamente é uma coisa positiva. É uma coisa positiva. Então, se isso daqui é uma coisa positiva, multiplicada pelas probabilidades PIs que são positivas, somando tudo isso, necessariamente é uma coisa positiva. Tá? Na pior das hipóteses, nula. Então, é uma coisa não nula. Tá? Então, de fato, isso daqui é uma coisa que é maior ou igual que zero, ou seja, o operador de densidade de fato é positivo. De fato, ele é positivo. Certo? No caso disso aqui ser zero, dependendo da ortogonalidade entre esses vetores, poderia dar zero, mas nunca seria negativo, certo? Nunca seria negativo, então de fato o Rho é positivo. Tudo bem, então eu vou chamar essa aqui de equação 83 e essa daqui de 84. Bom? Então, estão provadas essas duas condições para o operador de densidade. E agora, eu vou comentar, no caso, a volta, né?
Será que o operador que tem essa característica é sempre um operador densidade? Uma matriz que satisfaz essas duas condições é um operador densidade? E isso é verdade, tá? Como eu falei aqui, era sim, somente sim, então isso aí realmente é uma verdade. Então, supondo um operador ρ satisfazendo as condições de traço e positividade, ele admite a seguinte decomposição. Ele vai admitir a decomposição ρ igual a somatório em J, lambda J, JJ, certo? Equação 85. Se vocês lembrarem, pessoal, o operador positivo, ele pode ser representado na forma diagonal, e esses elementos da diagonal são todos não nulos. Tá? Então, é justamente essa decomposição aqui, em termos dos autovetores e dos autovalores, e a característica que eu falei é que esses lambda J aqui necessariamente não são negativos, né? Acho que eu falei diferente. Então, esses lambda J, eles não podem ser negativos. São ou zero ou números positivos. Certo? Então, todo operador positivo tem essa característica. Elementos da diagonal principal não negativos. Esse é o ponto. Não negativos. Certo? Então, se permite essa decomposição aqui, onde lambda J e o vetor lambda J são os autovalores e autovetores, certo? A gente tem isso. E além disso, temos também, isso vem somente do fato de satisfazer a condição de positividade. E temos também, pela condição do traço, que somatório em J de lambda J vai ter que ser igual a 1. A soma dos elementos da diagonal principal tem que ser igual a 1. Ou seja, temos um ensemble, a gente vai ter um ensemble com uma característica bem peculiar, né? Uma característica bem interessante, que é o seguinte: temos um ensemble do tipo lambda J, J. O que é isso aqui? Isso é justamente, nota que isso aqui tem cara realmente de matriz de densidade. Mas se você escrever uma matriz de densidade com essa cara, o que é que você pode interpretar daqui? Você pode interpretar que essa matriz, que esse ensemble, ele é constituído de estados puros do tipo J, com probabilidade de ocorrência lambda J. Então, é um modo de você interpretar isso. Então, isso daqui é a volta, tá, pessoal? Então, a gente mostrou há pouco tempo que o operador densidade, de fato, ele satisfaz a condição do traço e a condição de positividade. E agora a gente está dizendo que se satisfaz a condição de positividade, você escreve dessa forma. Se satisfizer a condição do traço, escreve dessa forma. E aí você tem a volta. A composição dessas duas coisas te permite interpretar um ensemble de sistemas quânticos com possibilidade de ocupação por esses vetores estado J, com probabilidade de ocupação lambda J. Então está aí a volta. Por isso o si, somente si, dá propriedade
de operador densidade. Tá? Espero que tenha ficado claro esse ponto. Tá? Que mais? Uma coisa interessante, uma coisa que eu vou apagar aqui também, é que faltou eu falar do postulado 4, né, do ponto de vista de formalismo de operador densidade. Eu só vou comentar rapidamente. Como é um postulado, não tem o que provar, né, você vai ter que aceitar. Que por causa do postulado 4, que faltou comentar sobre ele, que o postulado 4, só lembrando que fala sobre sistemas compostos, então quando você tem a composição de ensembles, como que você classifica o ensemble total, que é a reunião desses subensembles? Que operador densidade descreve a reunião de vários ensembles, cada um classificado por um determinado operador densidade. Tá? Então, para a gente falar disso, eu vou chamar de postulado 4 linhas, vou só enunciar rápido, depois no futuro a gente trabalha com isso mais com calma. Ele diz o seguinte: se tivermos sistemas numerados, de 1 até n, e o sistema I, ou seja, o I ele varia de 1 até n, e o sistema I for preparado, no estado ρI, aí a gente tem que o estado total é descrito por um estado ρ total, que é o produto tensorial, tá, pessoal? Do operador densidade para o subsistema 1, com o operador densidade para o sistema 2, e continua se fazendo todo o produto tensorial até o ρn, que é o último. Tá? Até o ρn, que é o último. Então, para um ensemble constituído de vários subensembles, a descrição em termos de operador densidade é dada em termos do produto tensorial de cada operador densidade vinculado a cada subensemble, de 1 a n. É isso que diz o postulado 4. Então, é assim que a gente trabalha quando se reúne um conjunto de subensembles mistos ou puros. Tá? Então, é isso que diz o postulado 4 linhas, que é só uma reafirmação do postulado 4 em termos de operador densidade. Tá? Ok. Bom, como último ponto para essa aula, eu quero chamar a atenção para uma coisa importante, que é o seguinte. Nesse caso aqui, por exemplo, nesse caso aqui que a gente vem tratando, a gente escreve, quando a gente escreve um operador densidade na forma diagonal dele, a gente vê que vai ter números positivos na diagonal principal e vai ter os autovetores, né, associados. Então, dá a entender, dá a impressão que a descrição desse ensemble é sempre que ele é constituído de estados do tipo J com probabilidade λJ. Isso não é mentira. Mas dá a impressão que essa é a única interpretação possível para esse operador densidade. E agora a gente vai ver que isso não é verdade. Não existe interpretação privilegiada. A interpretação em termos da forma da decomposição diagonal, espectral desse operador densidade é só uma possível maneira de você interpretar a constituição daquele operador densidade. E agora eu vou mostrar que é uma de várias possíveis, certo? Então vamos lá. Então, só escrevendo um pouco disso, a descrição de um operador densidade
densidade em termos de seus autovalores e autovetores não é única. Não é única. E nem privilegiada. Acho que é bom escrever isso. E nem privilegiada. Privilegiada. Por exemplo, só para dar um exemplo, pessoal, se você tratar um estado ρ, escrever ele assim, ó, 3/4, 0, 0, mais 1/4, 1, 1. Isso é um possível operador de densidade, acho que está claro, né? Isso aqui você pode interpretar da seguinte forma. Acho que vou dar um número para essa equação. A equação, bom, pelo menos 85, 86. Né? 86. Você pode interpretar o seguinte: esse é um ensemble de partículas com probabilidade 75%, né? 3/4 de estar no estado zero, uma probabilidade clássica de 75% de estar no estado zero, e uma probabilidade de 25% de estar no estado 1. É isso que te leva a interpretar, essa expressão diagonal desse operador de densidade te leva a interpretar ele dessa forma. Aí a questão que eu estou levantando agora, será que é a única forma de interpretar isso? É só assim que a gente entende esse ensemble? E o fato é que não, e a gente vai ver com um exemplo ainda em cima disso, que existem outras formas de você interpretar esse mesmo ensemble, esse mesmo operador de densidade. Ele pode ser interpretado como sendo constituído de outros estados com diferentes probabilidades de ocupação. Tá? Então, o que é que a gente pode dizer? Então, por exemplo, isso daí, né, se considerarmos os estados A igual a raiz de 3/4 de 0 mais raiz de 1/4 de 1 e B igual a raiz de 3/4 de 0 menos raiz de 1/4 de 1. Note que A e B são ortogonais, são dois estados possíveis de qubit, né? Nada demais com eles, não tem nada de privilégio, só estou expressando em termos de 0 e 1 dessa forma. Um qubit, que nem o qubit 0 ou o qubit 1. 1 e 0 são qubits também, mas com estado bem definido. Né? Então, esses são outros dois qubits distintos. Então, se a gente considerar esses dois caras com probabilidade de ocorrência um meio, 50% para cada, temos. O que a gente tem nisso daí? Vamos tentar interpretar esse novo ensemble aí. Vamos ver como é que a gente representaria esse ensemble em função dessa mesma base 0 e 1. Tá? Então, nesse exemplo aqui, a gente tem a interpretação que a gente deu é 75% de probabilidade de estar no estado 0 e 25% de probabilidade de estar no estado 1. O que eu quero fazer agora é interpretar esse outro ensemble aqui com 50% de probabilidade de estar nesse estado A, com essa configuração, e 50% de estar nesse estado B, com essa outra configuração ortogonal aqui. Se eu quero interpretar descrever esse ensemble aqui, com essa descrição em termos dos QETs 0 e 1, nessa base 0 e 1, o que é que vai dar? Vamos ver o que é que dá?
Então, o que é que a gente vai ter? Esse ρ, ele vai ser igual a 1 meio, né? A cara da matriz de densidade vai ser 1 meio de A mais 1 meio de BB. Certo? É assim que a gente vai fazer esse desenvolvimento. Mas eu quero expressar A e B em função de 0 e 1. O que é que a gente faz? Então vai ficar 1 meio que multiplica A. Ó, eu vou fazer A, então o que esse quer vinculado com o BRA vai dar 3 quartos, 0, 0. Esse daqui vai dar mais 1 quarto, 1. É só fazer essa continha. Quer vezes BRA. A, tá? É isso que eu estou desenvolvendo. A. Mais. Vai ficar raiz de 3 sobre 4, 0, 1, mais raiz de 3 sobre 4, 0. Então, está fechada a primeira parte, e agora mais 1 meio, e agora a gente vai desenvolver BB, certo? BB. Quer lembrar desse cara aqui, então vai ficar 3 quartos, 0, 0, mais 1 quarto, 1. E os termos cruzados agora vão ficar menos raiz de 3 sobre 4, 0, 1, menos raiz de 3 sobre 4, 1, 0. Certo? Então é tudo isso. Eu só estou reexpressando esse operador densidade em termos do 0 e 1. Então, ó, nota, pessoal, que esse aqui, ó, esse cara vai cortar com esse, esse cancela com esse, e o resultado disso daqui, tá? Eu não vou nem apagar, ó. O resultado disso daqui vai ser o quê? Ó? Tem um meio aqui, tem um meio aqui, então ficaria 3 oitavos aqui mais 3 oitavos, ficaria 3 quartos, 0, 0. Aqui mesma coisa, 1 oitavo de 1, mais 1 oitavo de 1, vai ficar mais 1 quarto de 1. Olha aqui, pessoal, mesma coisa, a mesma representação anterior que a gente tinha para um ensemble que a gente achava que era diferente. Então, o que é que está acontecendo? O que é que a gente mostra com isso daqui? A mesma matriz de densidade, ó, isso aqui é igual a essa, ó. Claro, não tem diferença nenhuma, nada aqui é diferente. Mas essa mesma descrição da matriz de densidade permitiu duas interpretações distintas. A primeira, se vocês lembrarem, 75% de probabilidade de estar no estado 0 e 25% de estar no estado 1. Essa daqui, ó, 50% de probabilidade de estar no estado A, 50% de probabilidade de estar no estado B. Quando você reexpressa em termos da base 0 e 1, você encontra a mesma coisa, a mesma descrição. O que é que isso quer dizer, pessoal? De novo, aquilo que eu já havia falado para vocês. Não existe interpretação privilegiada. Essa interpretação aqui em termos dos autovalores e dos autovetores da matriz de densidade é só uma forma de você interpretar a constituição desse ensemble. Não é privilegiado isso, não. É só uma forma. Esse mesmo ensemble pode ser interpretado, reinterpretado dessa forma, sem diferença nenhuma. Aí o que é que você pode dizer? E essa ambiguidade não leva a problemas na física? Né? O estado do sistema só pode ser um? A gente está acostumado com isso. A descrição de um estado físico é única. Né? E por que eu estou descrevendo o mesmo estado, interpretando o mesmo estado quântico de duas formas distintas? O que é que isso significa? Sabe o que é que significa? Isso significa que, em termos de medida, pessoal, sempre vai dar a mesma coisa. Não existe medida quântica, isso é importante, não existe medida quântica capaz de distinguir um ensemble constituído com essa interpretação ou com essa. Se você prepara um ensemble com 75% de probabilidade de ser 0 e 25% de ser 1, e você prepara outro ensemble com 50% de probabilidade de ser A e 50% de probabilidade de ser B,
você fizer medidas sobre esses dois ensembles preparados diferentemente, todas as medidas possíveis sobre esse ensemble tem que dar a mesma coisa. Não existe distinção. Então, em teoria e no experimento, no laboratório, você não vai encontrar divergências sobre resultados experimentais feitos sobre esses ensembles preparados de maneiras distintas. Então, essa é uma mensagem importantíssima acerca do operador densidade. Não existe interpretação privilegiada, porque mais de um preparo, tá, vai te dar resultados similares sem divergência nenhuma, certo? Então, de fato, a interpretação em termos de autovalores e autovetores é só uma interpretação que não é privilegiada. E assim como tem essas duas interpretações para essa mesma matriz de densidade, pode haver outra, viu? Não só tem essas duas, não. Tem uma infinidade de formas que você pode reconstruir a mesma matriz de densidade em função de diferentes vetores com diferentes probabilidades de ocupação. E, mais uma vez, na prática, não existiria medida capaz de distinguir essa infinidade de construções de ensemble. Então, é com essa mensagem aí que eu quero concluir a aula de hoje, e eu aguardo vocês na próxima aula.